Salve galera, bora começar a nossa questão 18 agora, tá? Vamos lá. Um automóvel trafega por uma avenida em um trecho retilíneo e horizontal, no sentido norte-sul. Em certo ponto do percurso, esse automóvel se encontra parado em um semáforo. A partir do instante que o semáforo abre, em t igual a zero, o automóvel A. Permanece parado por 6 segundos. B. Passa de 0 a 72 km por hora em 5 segundos, com aceleração constante. E C. Permanece com velocidade constante nos próximos 20 segundos. Sejam Vt e At a velocidade escalar média e a aceleração escalar média do automóvel, respectivamente, calculadas no intervalo de t igual a zero a t em segundos. Sobre o movimento desse automóvel durante o período considerado, t menor ou igual a 31 segundos, assinale o que for correto. Item 1. A velocidade média é maior que zero para qualquer tempo menor ou igual a 31 segundos. Pessoal, é o seguinte, como é que você vai determinar a velocidade média? A velocidade média vai ser a velocidade média vai ser o espaço que esse objeto vai percorrer em um determinado período de tempo, tá? Então, olha só, esse tempo a gente consegue variar ele da forma que quisermos, sempre iniciando do zero, nesse caso aqui, iniciando do zero e indo até o valor t que quisermos, ok? É o que o enunciado falou, tá? Eu coloquei esse gráfico aqui para auxiliar a gente na resolução do problema. A gente tem aqui um gráfico da velocidade pelo tempo. A velocidade já coloquei em metros por segundo, ou seja, aqui já está 20 metros por segundo. Por quê? É o correspondente a 72 km por hora, ok? Então a gente tem essa velocidade aí, beleza. O que acontece? Na etapa A é essa daqui. O objeto ele fica parado de 0 até 6 segundos. O que significa ficar parado? Significa que a velocidade dele está sendo igual a zero. Não há movimento, não há variação de posição. Logo, a velocidade é igual a zero. No período de 6 segundos até 11 segundos, ou seja, no intervalo de 5 segundos ali, esse intervalo aqui ele tem 5 segundos, certo? Nesse intervalo de 5 segundos, o carro ele acelera e aí ele vai de 0 metros por segundo, de 0 km por hora, até uma velocidade máxima de 72 km por hora, que aí eu já converti para 20 metros por segundo. Ou seja, ele sai dessa velocidade, 0, e chega lá na velocidade 20 metros por segundo. Isso em quanto tempo? Isso em 5 segundos. Foi o intervalo de tempo que ele levou para fazer essa mudança de velocidade, tá? Então essa daqui é a etapa B, ok? Na etapa C, a partir desses 11 segundos, depois que ele acelerou e continuou e chegou nessa velocidade máxima, ele permaneceu com essa velocidade máxima durante 20 segundos. Qual que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo aqui ele é de 20 segundos, ok? Então, durante esse intervalo de tempo, ele permaneceu com a mesma velocidade, velocidade constante. Então, ele está tendo movimento? Tem movimento. Essa etapa aqui é a etapa C. Vamos lá. Se pudéssemos classificar, se pedisse, né, para classificar o movimento, nessa primeira etapa aqui, seria qual? Não teria movimento. Nessa segunda etapa, MRUV, porque velocidade varia. Ela estava em zero e foi lá para 20, a velocidade variou, com aceleração constante. Então, a gente está no MRUV, ok? MRUV. Na etapa C, ele está em movimento? Está em movimento. Como é que eu sei? Tem velocidade. Se tem velocidade, tem movimento. Ele está em movimento. Está diminuindo ou aumentando essa velocidade? Não, professor. Essa velocidade aqui está constante. Se essa velocidade está constante, então eu não estou mais no MRUV. Agora eu estou no MRU. Ah, tá. Entendi. Então estou no MRU. Ok. Então vamos lá. Nessa primeira etapa, se pudéssemos classificar não, perdão, calcular a velocidade média, como é que iríamos fazer? Seria o delta S sobre o intervalo de tempo. Ué, professor, mas assim, ele estava em repouso até os 2 segundos, até 6 segundos, né? Então, se a gente fosse classificar o movimento, escrever o movimento no intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos, então o tempo aqui seria 2 segundos, né? 2 menos 0 seria 2 segundos, ok. Se a gente fosse classificar esse movimento aí, ele não está em movimento, não é? Porque você falou para mim que ele estava parado, no enunciado falou que estava parado. Ué, se estava parado, então o deslocamento é zero. Logo, a velocidade média nesse ponto aí vai ser quanto? Vai ser de 0 metros por segundo. Ué, professor, mas no enunciado lá, na questão um pede que fala que é maior que zero. Ah, então ela está
tá errado, tá? Então essa daí, ó, primeiro item tá errado. Por quê? No primeiro instante, né, no primeiro movimento ali, no primeiro etapa, de 0 até 6 segundos, ele não tem deslocamento, ele está com velocidade igual a zero. Ou seja, a velocidade média nesse período aí é zero. Ele não teve deslocamento, ok? Vamos lá. Para a segunda, essa daqui foi a primeiro item. No segundo item, vamos lá. O segundo item é um pouquinho mais complicado, mas a gente descomplica. Vamos lá. A velocidade média ela é menor que 72 km por hora para qualquer tempo menor ou igual a 31 segundos. Pessoal, como é que vocês vão verificar isso daí? Olha só, a velocidade máxima que esse carro atinge foi 72 km por hora, certo? Certo, professor. Se a gente fosse verificar a velocidade média dele nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, etapa C, ok? Nessa etapa C, se a gente fosse classificar o movimento, toda hora eu estou falando classificar aqui, ó. Se a gente fosse verificar a velocidade média, a gente calcularia o deslocamento, que seria a área percorrida, certo? A área que ele vai ter aqui, ó, que vai ser o deslocamento, ok? Em um intervalo de tempo. Então, olha só, nessa etapa aqui, teríamos que a velocidade média seria igual ao ΔS sobre o ΔT. Quem é o ΔS nesse caso aí? É só calcular a área. Como é que é a área de um retângulo? A área da base, é a base, né? Vezes a altura. Qual que é a altura? 20 metros. Ah, tá. Seria então 400 metros. Isso em quanto tempo? O tempo ali ele forneceu também. Foi quanto tempo? Foi 20 segundos. Então a gente tem aqui 20 segundos. Qual foi a velocidade média então nessa etapa? A velocidade média nessa etapa ali foi de 400 dividido por 20, 20 metros por segundo. Ah, professor, foi a mesma, né? Foi a mesma ali, ó, a velocidade que ele estava. É, foi a mesma. Por quê? Porque nessa etapa que ele estava em MRU, tá? Então, por isso que a velocidade média foi constante aqui. Tudo bem. Mas se a gente fosse analisar dessa etapa aqui, do início, tá? Do início. Se a gente fosse analisar dessa etapa aqui, ó, do início. Se a gente fosse analisar do início, o tempo que percorreu foi o quê? O tempo que percorreu não foi 20. Não foi esses 20 segundos só. O tempo que vai percorrer vai ser o quê? 31 segundos. Ah, professor. Então ele tem uma velocidade aqui diferente, né? É diferente. Porque olha só, se a gente fosse classificar agora a velocidade média do caminho todo, de todo o percurso, desde o início até lá o final, tá? Não mais só a etapa C. A velocidade do início até o final vai ser o quê? É o ΔS sobre o ΔT. Tudo bem. Quem é o ΔS nesse caso? Vai ser essa área aqui que eu vou botar ó, de amarelo, que a gente já calculou essa área aí. Porém, teríamos que somar com essa área aqui, ó, laranja. Ah, laranja não, né? Verde isso daí, meu Deus, verde, tá? Então, como é que a gente faria esse ΔS aí? Seria aqueles 400 que a gente já calculou, mais aquela área do triângulo. Vamos calcular essa área aqui? Vamos lá. Área de um triângulo. Área da base, a base vezes a altura, certo? Então, a base, 5 vezes a altura. Qual que foi a altura? 20. Divide por 2. Teremos, então, aqui como resultado, 50. 50 o quê, professor? 50 metros. Só lembrando que ΔS, que é o deslocamento, é a mesma coisa, numericamente igual à área desse gráfico, tá? Do gráfico de velocidade por tempo. Velocidade por tempo, ok? Então, a gente pode fazer esse cálculo aí. Então, vamos lá. O deslocamento foi de 400 metros, mais aqueles 50 dessa etapa aqui, ó, da etapa verde, ok? Então, vamos lá. Divide isso aqui tudo por quanto? Qual foi o tempo que ele fez esse percurso aí? O tempo foi de 31 segundos. Então, a gente vai ter aqui 450. Eu vou aproximar, ok? Vou aproximar. Em vez de colocar 31, vou colocar aqui, ó, 30. 30 segundos. Então, a nossa velocidade média do percurso completo, ok? Seria de quanto? 450 dividido por 30. Quanto que dá isso daí? Vai entregar para a gente exatamente 15 metros por segundo. Professor, isso daí é maior ou menor do que 72 km por hora? É menor, ok? Então, nessa etapa aqui, etapa C, só a etapa C aqui, ó, ela vai ter 20 metros por segundo. Porém, o que acontece? Quando a gente analisa a velocidade média, que é o que ele pediu lá, o VT, a gente sempre leva em consideração o início. Então, se a gente for do início para qualquer lugar aqui,
A velocidade média ela vai crescendo, 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 mas o máximo que ela pode chegar é quanto? O máximo que ela pode chegar é 15 metros por segundo, ok? Então a gente não vai ter a velocidade média de 20 metros por segundo nunca. Só se todo o percurso fosse com essa velocidade. Como foi só essa etapa aqui, ó, com essa velocidade, somente essa etapa vai ter essa velocidade média. E o restante, professor? O restante vai ter uma velocidade média diferente, ok? Ela vai diminuir aquela velocidade média do percurso todo, tá? Então vamos lá, vamos lá. Item 2, então, para a gente, ela vai estar correta, ok? Ela sempre vai ter uma velocidade média menor. Sempre vai ter uma velocidade média menor. No 3, vamos lá para o 3. 3 não, né? 4 agora. É o item que soma 4 ali. É um item de soma, né? A velocidade média é menor que 12 km por hora para t igual a 10 segundos. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aí, professor? É simples, vou te mostrar. Olha só. Como é que a gente vai calcular a velocidade média? Velocidade média, deixa eu fazer aqui do lado. Velocidade média é igual. Como é que a gente calcula a velocidade média? Delta S sobre delta T. Professor, qual foi o deslocamento ali naquele percurso? Não sei. A gente vai precisar calcular. Como é que a gente calcula? A gente vai fazer aqui, ó. Delta S vai ser igual. Preciso determinar. Vamos lembrar aqui as equações que a gente tem para o MRV, tá? Onde é que tem MRV aqui, professor? Nessa etapa bem aqui, ó. Nessa etapa aqui, na etapa B, eu tenho um MRV. Eu sei que esse objeto ele vai parar por aqui assim, ó, que é o tempo igual a 10 segundos. Professor, por que 10 segundos? Porque vai ser os 6 segundos mais 4 segundos, que é o tempo completo, que aí forma 10 segundos, ok? Então aqui ó, vai ser 10 segundos, tá? Então, a gente precisa determinar qual é esse espaço percorrido aí. Das equações, temos S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Vou ficar só com essa daqui, tá? Vou ficar só com essa. Vamos lá, se eu quero deslocamento vai ser o quê? Variação da posição. Então, vou passar esse S0 ó, lá para o outro lado. Vai ficar S menos S0 sendo igual V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, ok? Beleza, professor, estou pegando aqui. Até agora tá tranquilo, tá? Vamos lá. Quem é esse S menos S0? Esse carinha aqui é o nosso ΔS, é o que a gente está procurando. Ok. Qual foi a velocidade inicial no início do MRUV? Nesse início aqui, ó, bem aqui, ó. Ah, professor, a velocidade aqui ó, foi zero, porque ele está exatamente aqui ó, na origem. Então, a velocidade aqui foi zero. Então, tá bom. Então, a velocidade inicial aqui vai ser zero. Deixa eu trocar a cor, vai ficar melhor, né? Então, aqui a gente vai ter o delta S sendo igual. Velocidade inicial é zero, né? Então, já vou cortar ele, nem vou escrever, tá? Professor, qual foi a aceleração? A aceleração vai ser igual à variação da velocidade em um intervalo de tempo. Vamos ver ali na equação, lá no gráfico, lá no gráfico. Qual foi a aceleração? Ué, peraí, professor, eu consigo calcular. A aceleração foi igual. No intervalo de 5 segundos, ele variou, em 5 segundos, ele variou a velocidade em 20 metros por segundo. Professor, como é que você verificou isso daí? Ele estava aqui no zero, ele estava aqui no zero, cadê aqui, ó, no zero, e foi lá para 20 metros por segundo. Ele saiu daqui de baixo e foi lá para cima. Isso em quanto tempo? Ele foi nesse intervalo de tempo aqui, ó. Quanto tempo? 11 menos 6 vai te entregar 5 segundos, tá? Então, a aceleração aqui foi de 4 metros por segundo ao quadrado. Se é MRUV, essa aceleração ela é constante, e aí posso utilizar essa aceleração aqui também, nesse cálculo aqui. Então, a aceleração vai ser 4, né? Ok? Vezes o tempo. Qual foi o tempo que a gente precisa calcular? Qual é o tempo? Lembra que ele falou para a gente que foi no intervalo de tempo para t igual a 10 segundos. Ou seja, o tempo aqui ó, é 10 segundos, ok? Mas vamos lá. Eu posso colocar na equação 10 segundos? Não, porque o meu movimento não foi MRV desde o 0 até o 10. Ele foi do 6 até o 10. Então, é o tempo que eu tenho que utilizar? O tempo é a variação do tempo, variação, o intervalo de tempo, né? Entre os 6 segundos e os 10 segundos. Qual que vai ser o valor? Exatamente 4 segundos. É o intervalo de tempo no MRV, tá?
A gente está analisando o movimento no MRV. Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 4 ao quadrado dividido aqui, então, tudo, né? Por 2, ok? 4 dividido por 2 é 2. Vai ficar 2 vezes 16, que é 4 ao quadrado, né? 2 vezes 16, 32 metros, ok? Volta aqui, olha só agora. Agora a gente tem o nosso ΔS. Então a gente vai falar que velocidade média é igual a 32 metros dividido por quanto tempo? Em quanto tempo ele fez esse percurso aí de 32 metros? Como a gente está determinando a velocidade média, a gente considera o tempo desde o início do percurso, ok? Até lá os 10 segundos. Qual foi esse intervalo de tempo? O intervalo de tempo foi de 10 segundos, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, 10. Então aqui a gente tem, ó, velocidade média, 32 metros a cada 10 segundos. A velocidade média, então, vai ser igual a quanto? A velocidade média, então, vai ser igual a 3,2 metros por segundo, ok? Então a gente tem, até o momento, isso daqui de velocidade média, tá? Como é que eu passo daqui para quilômetros por hora? Porque ele está perguntando na questão em quilômetros por hora. Você pega esse valor e multiplica ele por 3,6. Vai ficar 3,2 vezes 3,6. Isso aí vai te entregar um valor, deixa eu fazer aqui na calculadora, rapidinho. 3,2 vezes 3,6. Vai te entregar um valor de 11,52 km por hora. E aí, é menor que 12? É menor que 12, professor. Ah, então a questão tá certa, né? Tá, então tá certo. Ó. Então, a questão tá certinha, ok? Então, até o momento, ó, questão grande, né? Questão grande. Ó, até o momento a gente tem isso daí, ó, tá? No item 8 aqui, ó, item 8. No item 8 ele pergunta, ele afirma, né? A aceleração é maior que zero para qualquer t menor ou igual a 31 segundos. Novamente, a gente vai interpretar o quê? Considera esse primeiro passo aqui, ó, essa primeira etapa, etapa A. Na etapa A, se a gente fosse calcular a aceleração média, como é que a gente calcularia? Variação da velocidade em um intervalo de tempo. Professor, qual foi a variação de velocidade? Foi zero, não foi? Ele não variou a velocidade? Ele está com velocidade constante ali? É, então foi zero. Zero dividido por qualquer número é zero. Ou seja, a gente tem 0 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, ele falou que era maior que zero, né? Falou. Então essa daqui já está, ó, errada também, ok? Está errada também. Vamos lá, último item, o item 16 aí, ó, 16. No item 16 ele afirma a aceleração t, né? Aceleração em função do tempo, aceleração média escalar, tá? Aceleração escalar média, decresce com o aumento de t nos últimos 20 segundos. Vamos verificar? Como é que a gente verifica isso daí? A aceleração média, ela é a variação da velocidade em função do tempo, né? O intervalo de tempo, beleza. Como ele pergunta nos últimos 20 segundos, a gente vai fazer como? A gente vai determinar a velocidade média nesse ponto aqui, e aí a gente tenta interpretar o que acontece com o aumento do tempo, tá? E aí a gente verifica. Então, olha só, o que que a gente tem? Inicialmente, a variação da velocidade foi de quanto? A variação de velocidade foi de 20 metros por segundo, não foi? Estava em 0, foi lá para 20. Então, vai ser 20 menos 0, que é o famoso 20. Em quanto tempo ele fez essa variação aí da velocidade? E essa variação da velocidade foi em, aqui ó, foi de 0 até 11 segundos. Então a variação da velocidade foi de 11 segundos, tá? Então a aceleração média é 20 sobre 11 metros por segundo ao quadrado. Beleza, professor. Ok. Até aí eu concordo. E o que que acontece? Agora é a pergunta. O que que acontece se eu aumentar esse tempo aqui? Se eu aumento esse tempo, eu vou dividir para mais pessoas, vou dividir por um número maior. Se eu divido por um número maior, a minha aceleração média ela tende a cair, ok? Ela tende a cair. Ou seja, a variação da velocidade, ele sempre vai ó, daqui para baixo, lá para cima. Então, nunca vai mudar, tá? Então, se eu vim daqui para cá, é a mesma coisa. Se eu vim daqui para cá, a variação da velocidade é a mesma altura, né? Então, não mudou, independente de onde eu venha. Só que, quando eu venho para cá, para esse ponto, eu tenho um intervalo de tempo de 11 segundos. Quando eu venho daqui para cá,
eu vou ter um intervalo de tempo que vai ser maior do que 11 segundos. E aí vai aumentando tempo, aumenta o tempo, aumenta o tempo, aumenta o tempo, até 31 segundos. Quando eu vou aumentando esse tempo aqui, quando eu aumento esse tempo, minha aceleração média tende a diminuir, ok? Ela tende a diminuir, beleza? Então, essa alternativa aqui, ela está correta, tá? Ela está correta. A aceleração média, ela vai diminuir nos últimos 20 segundos. Se a gente fosse somar isso daí tudo, teríamos como resposta, então, 22, ok? Teríamos como resposta 22, fechou? Então, galera, tá aí a questão toda resolvida, tá? É uma questão difícil, essa questão não é fácil, tá? Então, se você teve dificuldade para resolver, pode ficar tranquilo. Agora você não vai ter mais problema com essa questão, tá? Dá uma revisitada nela, tenta ler de novo o enunciado, tenta ver a resolução, tenta resolver sem resolução. E aí depois você vem na resolução e tenta descomplicar aquele ponto que ficou complicado, ok? Tranquilos? Só lembrando, queria dar um pitaco aqui agora um pouquinho. Nesse item de calcular velocidade média, no item 2, ok? O item 2 é o... Isso, esse aqui, ó, da velocidade média menor que 72 km por hora para qualquer tempo menor ou igual a 31 segundos. Você tem vários métodos para calcular ele, tá? Você pode fazer pela área... Área não, perdão. Calculando um por um para poder demonstrar. No item 4. No item 4, você tem velocidade média menor que 12 km por hora, para t igual a 10 segundos. Eu fiz resolvendo essa questão aí, utilizando o deslocamento aqui, certo? Eu poderia utilizar a velocidade média também lá da aceleração? Poderia. Qual, professor? Aquela desse modo aqui, ó. Velocidade média é igual a velocidade final mais a inicial e divido por 2. Porém, você vai fazer isso daqui somente para o intervalo que tem MRUV, ok? Então, no MRUV, qual foi a velocidade média? Aí você vai fazer 20 mais 0, divide por 2. Você vai ter lá 10 metros por segundo. Essa é a velocidade média de qual etapa? Essa é a velocidade média somente do MRUV, ok? Somente do MRUV. Aí você teria que fazer o deslocamento de novo e aí divide pelo tempo para calcular a velocidade média do percurso completo, ok? Então não tem para onde correr nessa etapa, ó. Tem que ter isso daqui. Porém, antes você poderia ter feito desse modo aqui também para determinar qual é a velocidade média. Vou até mudar aqui o símbolo, ó, a velocidade média no MRV, ok? E esse daqui é o do percurso completo, ok? Percurso completo, ok? Então tem outros modos de resolver ela também, tá? Caso vocês queiram, pode me mandar mensagem que eu vou tentar gravar lá a outra maneira também, ok? Tem esse modo aí também, tá? Então, fico por aqui e nos vemos nas próximas questões, ok? Até a próxima.